No dia 1º de março, o Alexandre de Moraes deu à Procuradoria-Geral da República, do apóstata, eu gosto desse nome, o apóstata Paulo Gonet, o prazo de 5 dias para resposta. Por conta do feriado de carnaval, aliás, em tese, esse prazo são de 5 dias corridos, tá? Prazo de 5 dias corridos. Mas por conta do feriado de carnaval, a gente vai ser benevolente e dizer que esse prazo se encerraria no dia 11 de março de 2025, que seria o 5º dia útil. No dia 11 de março, dia final do prazo, o Metrópolis publica, então, uma notícia com a seguinte manchete. Aí na tela para vocês. Igor Gadelha. Gonet decide descumprir prazo sobre passaporte de Eduardo Bolsonaro. Leiam o corpo da matéria. E é dito que, abre aspas, a pessoas próximas, Gonet admitiu que não vai cumprir o prazo de 5 dias fixado por Moraes, porque está priorizando outros casos não penais considerados por eles como mais urgentes. O chefe da PGR tem avaliado que, no caso do Eduardo, o prazo seria, abre aspas, impróprio, termo usado para definir prazos processuais que, se não forem cumpridos, não geram nenhum ônus ao processo, coisa que só existe mesmo para a Procuradoria. Procurador não é nenhuma... As regras que valem para os pobres mortais não existem para ele, né? O procurador Paulo Gonet decide, não vou cumprir o prazo que o Alexandre deu, e um abraço. Imaginem se fosse um outro advogado. Mas foque no detalhe importante. O Gonet não tratava esse caso como urgente e entendia que o não cumprimento do prazo não ia gerar nenhum ônus ao processo. Pois bem, assim ficou doado nos Estados Unidos, e nos dias 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de março, nada. Aí veio ontem, no dia 18. E o que aconteceu? Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo anunciando o seu exílio. E, magicamente, 2 horas depois, a Procuradoria-Geral da República deu urgência ao caso e se pronunciou contra o pedido de apreensão do passaporte do Eduardo. Ato contínuo, o Alexandre foi lá e arquivou o pedido de apreensão do passaporte. Tudo isso no mesmo dia em que ele anunciou que não ia retornar ao Brasil. É muita coincidência, né? É muita coincidência. É uma coisa meio ridícula, porque eu digo que virou ridículo, ficou assim, também nem queria mesmo. Também, nem queria esse passaporte aí, seu bobo. Isso é o Procurador-Geral da República e o Ministro do Supremo Tribunal Federal. É muito ridículo. Não é pouco ridículo. É aquela... Não, passaporte? Quem tava falando de passaporte? Que isso? Nós jamais faríamos uma coisa dessa. Aí que será que ele faria isso? Não teve jornalista perguntando, não, eu acho que ele não iria tão longe como caçar o passaporte de alguém. Se vocês conhecem alguém que já teve o seu passaporte caçado e cancelado, como, sei lá, o próprio presidente Bolsonaro, ou Paulo Figueiredo, ou Rodrigo Constantino, ou Alan dos Santos, ou Ludmilla, juíza, ou Guilherme Fiuza, eu não sei se o do Monarca, assim, cancelamento de passaporte sem motivo é absolutamente rotineiro no mundo de Alexandre de Moraes. Então, se alguém o Alexandre pede a opinião da PGR, e a PGR senta em cima e não responde, esperando que o Eduardo apresente uma resposta, retorne ao país, será que havia motivos para o Eduardo imaginar que seria possível? Vejam, vamos olhar a fundo essa história para explicar a vocês da melhor maneira possível. Porque a coincidência fica ainda pior quando a gente percebe que a manifestação do Paulo Gonet foi assinada às 18 horas e 55 minutos do dia 18. E que às 19 horas, 3 horas depois, o Alexandre já havia publicado essa decisão sobre o caso, pedindo o arquivamento da ação dos deputados petistas. Reparem, era um assunto sem nenhuma urgência. E, de repente, pouco depois do anúncio do Eduardo, o assunto passou a ser tão urgente que o Gonet mandou e o Alexandre respondeu em 3 horas, tudo resolvido. Rapaz! Ora, é óbvio que o apóstata Paulo Gonet e o Alexandre estavam esperando o Eduardo voltar ao Brasil para anunciar a apreensão do passaporte dele. Por isso que atrasaram mais de uma semana.
Só que, veja, vários jornalistas me consultaram a respeito dessa questão depois que eu fiz a minha live com Eduardo Bolsonaro. Veio Folha, veio Globo, etc. Pô, Paulo, essa história do Eduardo ficar nos Estados Unidos é sério? Não vai ficar nada. E eu falava, olha, é uma possibilidade real. Eu diria hoje que é mais provável que ele fique que ele não fique. E os jornalistas não levaram a sério. Este mesmo clima era o clima entre Alexandre e Procuradoria-Geral da República. Eles achavam que o Eduardo Bolsonaro estava blefando. E que se ele queria ficar nos Estados Unidos durante algum tempo apenas, mas apostaram na eleição para a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Câmara dos Deputados. Então eles falaram, vamos segurar, vamos esperar o Eduardo voltar, que tem que voltar para a Credem, e aí a gente age ou não age. E eu confesso a vocês que eu não sei qual seria a decisão. O recado que a Globo News passava era de que eles não iam agir agora, mas poderiam agir no futuro. E vejam, se o Eduardo e o Paulo Gonet, se o Alexandre e o Apóstolo Gonet mantivessem a estratégia, e mesmo com o Eduardo nos Estados Unidos cancelassem o passaporte dele, ia ser um tiro de canhão no pé, municiando o Eduardo com mais um caso que podia ser utilizado aqui nos Estados Unidos. Eu lembro a vocês que, num dado momento, o Alexandre achou, e eu soube isso pelo próprio gabinete dele, ele achou mal orientado que caso cancelasse os passaportes das pessoas que estavam no exterior, elas então ficariam ilegais e acabariam sendo deportadas. Muito mal assessorado, porque o seu status imigratório não tem absolutamente nada a ver com o seu passaporte. E eu acho que a essa altura do campeonato o Alexandre já deve ter aprendido isso, pelo menos com o caso Alan dos Santos. Eu acho até que isso vazou nas conversas da Vaza Toga. Que eles ficaram surpresos que o Alan não era deportado mesmo com o passaporte cancelado. Se eu não me engano, alguém me corrige aqui no chat se não estiver lá. Mas nessa altura do campeonato, eles tiveram então que optar por essa saída vergonhosa. Né? E por isso que ficou esse crime infantil, de eu também não queria mesmo. E eu digo que o Brasil está na mão de pessoas infantis. Né? Em termos de camada, de personalidade, todo mundo preso na quarta camada, e olhe lá. Então, para todos os efeitos no Brasil, isso teve repercussão aqui nos Estados Unidos também. Aqui nos Estados Unidos também. Ficou evidente. Ficou evidente essa espera. Bom, aí você pode falar assim, Paulo, você é amigo do Eduardo, claro que você falaria isso, que iam aprender o passaporte dele, etc, etc. Lembra que eu disse que a gente voltaria aos deputados petistas que pediram a apreensão do passaporte do Eduardo? Então vejam da boca deles próprios, olha o tweet do Rafael Gloves no X. Olá pessoal, eu estou aqui com o Rogério Correia. O Eduardo Bolsonaro acaba de gravar um vídeo dos Estados Unidos dizendo que não volta ao Brasil, que vai abdicar do mandato. Eu e o Rogério, a gente tinha entrado no Supremo Tribunal Federal pedindo a apreensão do passaporte dele por crime contra os interesses nacionais, por pressionar o Poder Judiciário. Ele é o responsável por toda uma articulação no Parlamento norte-americano. Eles aprovaram no Comitê Judiciário de lá uma lei específica para prejudicar Alexandre de Moraes. Ele está conspirando com o Departamento de Estado norte-americano. Teve lá com Michael Kozak, que era o representante do hemisfério ocidental, antes daquela nota, e nós pedimos a apreensão do passaporte. Eu acho que o que está acontecendo é muito importante, pessoal, porque agora sim, ele não vai assumir a presidência dessa Comissão de Relações Exteriores. Isso é importante para o Parlamento. Ele não tinha condições de representar o Parlamento para se posicionar contra os interesses nacionais e contra a investigação no Supremo Tribunal Federal. Gilberto, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre de Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele. E ele não poderia voltar aos Estados Unidos para continuar sua trama golpista. Por isso, ele preferiu ficar lá com medo de perder o passaporte. Nós acertamos em cheio. Ele queria fugir para preparar o golpe. E olha, está preparando a fuga do pai. Então, aquelas medidas que nós pedimos também, para colocar a tornozeleira no Jair Bolsonaro, para não deixar ele aproximado de Machado, precisa ser feito também, porque ele está lá preparando, além da fuga dele, a fuga do pai para o golpe continuado dele. Então, atenção, pessoal, a luta continua. Dia 25, Bolsonaro vira réu e a comissão Credem não ficará mais nessas mãos. Olha, é melhor sim que ele fique logo lá nos Estados Unidos, que é o que não podia fazer, eu estava fazendo. Ele já é a quarta viagem, ele está lá, recebendo salário, às custas do Poder Legislativo, e o importante é que ele não vai representar o Poder Legislativo como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Foi uma vitória importante, viu, pessoal? Vamos com tudo. É isso aí, ele queria virar um golpista institucionalizado na comissão, não dá, né?
Eu não entendi o plano de dar um golpe daqui de fora, porque se quem tá no poder é o Lula. Eu não entendi muito bem esse plano. Um dia eu queria que o Lindbergh e esse cara aí, não sei o que, Correia, né, Rogério Correia, explicasse o plano. Mas as palavras deles, eu fiz questão de botar aqui as palavras deles. É óbvio que se ele voltasse pro Brasil, o Alexandre de Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele e ele não poderia voltar aos Estados Unidos para continuar sua trama golpista. Por isso ele preferiu ficar por lá. Ou seja, os autores da ação admitem mesmo o que eu estou falando aqui. Que a decisão do Apóstolo Agonia e do Alexandre de não apreender o passaporte do Eduardo foi meramente política para não dar mais munição para ele. Além de dizer com todas as letras que se ele voltasse ao Brasil, teria sim o seu passaporte apreendido. E é assim que se desmonta esse conluio entre o criminoso do Paulo Gonet e o criminoso Alexandre de Moraes. Eu termino essa pauta citando o excelente posto André Marcília, no X, que não importa a perspectiva pela qual você observa esse caso, se o STF arquivou o pedido contra o Eduardo Bolsonaro por medo de represália dos Estados Unidos, a decisão foi política. E arquivou para o Eduardo voltar a ser atraído para uma armadilha, a decisão foi política. Se julgou rápido para mostrar que não havia perseguição, a decisão foi política. Se podia arquivar em horas, mas demorou um mês para examinar a questão, desde, na verdade, o dia 27, a decisão foi política. Em qualquer caso, a gente sabe que a gente tem não mais uma corte institucional, mas uma corte política. Yeah.